né? Como é o processo de sempre, lendo o que sai da imprensa, lendo todo mundo, todas essas chatices, porque esse é o nosso trabalho. Aí eu tô vendo ali, né? O encontro secreto de Lula com Dirceu. Aquela manchete que já lhe fisga. Lula teve um encontro secreto, recente, com José Dirceu. A reunião, que não foi registrada na agenda oficial, ocorreu, olha a data, em setembro. Setembro. Antes das eleições. E antes das anulações dos processos do Dirceu. Segundo relatos, a conversa foi acompanhada pelo chefe de gabinete de Lula. Um cara que tá com Lula 24/7, né? Enquanto o Lula estiver trabalhando, né? Tá circulando, trabalha muito, mas ele tá lá, tá do lado. Então é uma pessoa ali que cuida da burocracia do Lula. Talvez cuide de mais coisa também, que o Lula não tá muito bem, né? Foi a primeira conversa tete a tete de Lula e Dirceu após Lula tomar posse em 2023. Veja só. Desde 2023 até agora, Lula ainda não tinha conversado tete a tete, conversa reservada com o Dirceu. E, se vocês lembrarem, isso foi abordado já em meses anteriores, no Atlas e tudo mais, tem muito petista, muita gente aí graúda, que estava meio que incomodada que a primeira-dama Janja, ela vinha meio que monopolizando a agenda do Lula. Só ela podia ter acesso ao Lula, falar com o Lula, ela que permitia quem falava com o Lula, quem não falava, e muita gente vinha reclamando disso. Muitas notas saíram na imprensa falando que, olha, essa gestão Lula 3 tá patinando, tá dando errado, porque o Lula não tem aqueles velhos aliados de longas datas que tinham coragem de falar o que ele precisava ouvir. O Lula não tinha mais um Marco Aurélio Garcia, Roberto, um Guxiquem, um José Dirceu. Não foi nenhuma nem duas notas que saíram nesse tom. Aí, tá ali, né? O encontro aconteceu antes do ministro Gilmar Mendes anular todas as condenações de Dirceu na Lava Jato, como a coluna noticiou mais cedo, com Dirceu reabilitado. Lula e o PT querem que o Dirceu ajude na articulação política do governo mirando a eleição de 26. Então, Dirceu, assim, gente, vê se você concorda comigo. Dirceu, né? Independente de ser candidato ou não, cara, ele podia estar ajudando, podia estar fazendo reuniões, podia estar falando o nome do PT como militante. Preso ele não tava. Mas agora, mais do que nunca, o pessoal quer por perto, rapaz, vamos cair pra dentro. Já tem até petista falando de reforma ministerial e colocar o Dirceu dentro do governo. Grava isso. Vamos continuar avançando. Ontem, a gente comentou sobre a notícia que saiu na Mônica Bergamo, uma jornalista que talvez seja a mais simpática ao PT dentro da Folha de São Paulo, mas de longe, disparado, ninguém questiona a simpatia da Mônica Bergamo pelo PT. Foi ela que pôde entrevistar, ter o prazer de entrevistar Lula quando ele estava de férias forçadas lá em Curitiba, né? Fazer o quê, né? Enfim. E aí ela fala sobre isso, que já estavam discutindo no PT a possibilidade do Lula não ser candidato. É um assunto real que está sendo discutido. E aí vem a turma do Globo, assessoria de comunicação oficial do PT. Em crise pós-eleições, PT vê Lula como única opção para 2026 e toma eventual desistência do presidente como tsunami. Agora até a Globo tá falando isso. Se bem que, quando o Lula teve a queda, né, e o Dr. Washington receitou, o próprio Globo, pela pena do Merval Pereira, comparou o Lula com o Biden. Outros jornalistas também, falando que o Lula não dá mais, tá meio cansado. Aí a turma do Globo fala o seguinte: com fissuras internas, após o fraco desempenho na eleição municipal, o PT considera Lula a única opção do partido na tentativa de êxito em 2026. E aqui não está se falando de êxito apenas presidencial. O PT é um negócio amplo. É governo, Senado, deputados federais, deputados estaduais. É manter o partido vivo, funcionando. Internamente, petistas afirmam que uma desistência de Lula seria encarada como uma tsunami para a legenda. O petista é visto como o único puxador de votos da sigla entre parlamentares, algo ainda mais crucial no ano que o bolsonarismo se prepara para avançar no Senado. Na hipótese de Lula se retirar do jogo, o PT não teria ninguém com a mesma imagem junto às camadas mais populares, segmento em que é melhor avaliado. Petistas próximos a Lula afirmam que a única pessoa com autoridade para levantar dúvidas sobre sua candidatura é ele próprio. Isso eles falam da boca para fora, em público. E a gente explicam que a ascendência do presidente no partido é tamanha que ele mesmo conduziria sua substituição na hipótese de querer ficar fora da disputa. Mas internamente, esse assunto é evitado, né? Na boca pequena, aí o papo é outro. Aliados, vem equívoco do PT ao apostar todas as fichas na Lula-dependência nas eleições municipais. A legenda encerrou o pleito com menos prefeituras do que a sua previsão mais pessimista. Internamente, petistas apontavam que, no pior dos cenários, o PT ultrapassaria a marca de 300 prefeituras. Ficou com 252. Na única capital que ser vitorioso, venceu por 10 mil votos. Foi lá em Fortaleza. Então, olha o cenário que vem se desenhando. Várias notícias falando sobre a ideia do Lula, que tá cansado, comparando Lula ao Biden, José Dirceu voltando para tentar ajudar a eleição, que o Lula pode desistir, resultados pífios. Na semana de ressaca eleitoral, que foi o pós-primeiro turno, petistas se dividiram entre os que reclamavam da falta de apoio do governo aos candidatos e os que reconhecem que foi um erro apostar que bastaria Lula e o governo para fazer o partido crescer. A primeira decepção não demorou a aparecer. Lula não rodou o país para subir em palanques nas capitais. E embora indicadores econômicos tenham melhorado, isso não se reverteu em popularidade para o petista. Lula não foi o cabo eleitoral que todos esperavam. Eu vou deixar pra falar isso um pouco mais sobre essa questão do Lula deixar de ir quando a gente olhar a nota do bastidor. A ala crítica da atual gestão do partido afirma que o PT deixou de fazer o dever de casa para as eleições municipais, não se preparou para entender por que a legenda está perdendo apoio nas periferias, nem fez uma reflexão sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. Enfim, a ala crítica Brasil no mundo. Um dos nomes que deve liderar o processo de renovação do PT, o ex-ministro José Dirceu, agora reabilitado politicamente, defende a reconstrução partidária com sede do PT em todas as cidades, mas trabalha nos territórios e ações voltadas para a juventude. O PT prevê um campo de batalha complexo para 2026, com governadores de direitas atuantes, com potencial de serem puxadores de voto em uma campanha de oposição a Lula, aliada ao fortalecimento do bolsonarismo no Nordeste, que é o reduto petista histórico. Esse cenário obrigará o partido a se voltar pelas alianças de centro com foco em legendas que já integram a base do governo, mas que estão rachadas quanto ao apoio a Lula.
E quais seriam essas legendas que estão meio que rachadas, que não é uma garantia que vai estar com Lula? MDB? Sim, MDB. Saiu uma notícia sobre isso, e eu não tô falando do Ricardo Nunes. Não tô falando do Ricardo Nunes, tô falando de quem manda. PSD, não esqueçam. O PSD pode não, vai apoiar o Lula em Minas, que é o Silveira e o Pacheco. Mas não necessariamente vai apoiar no sul do Brasil. União Brasil. Pode apoiar o PT em alguns locais, a depender. Se o Caiado for candidato, dificilmente vai apoiar em algum lugar, não apoia lugar nenhum. Se o Caiado for candidato, União Brasil, por exemplo, não vai apoiar na Bahia. Na Bahia você tem uma Semineto. Semineto jamais fecharia com o PT, é porque ele quer ser o candidato, a não ser que o PT abra mão do governo do estado para entregar pro Assemineto, e aí vai ser aquela confusão. Aliados prevêem que a popularidade de Lula nos níveis atuais poderá tornar mais caro o apoio dessas siglas. Ponto que motiva a atual executiva do PT a apontar a inabilidade dos ministros em fazer disputa política das entregas do governo. Eu vejo pouca participação dos ministros para falar disso, inclusive dos seus projetos de área, disse a Gleice. Ora a economia, né? O dólar chegando a R$6.